TBC2 está de volta, 6h22. As obras do Anel Viário de Goiânia e Aparecida foram concluídas. O investimento de quase 28 milhões de reais deve melhorar o trânsito entre as BR-060 e 153 aqui na região metropolitana. O governador Ronaldo Caiado e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estiveram no local para a entrega das obras. As obras foram antecipadas e entregues 2 meses antes do prazo. Foi feito o serviço de restauração e adequação dos retornos já existentes. A obra faz parte de um conjunto de ações realizadas pelo governo federal no Anel Viário, que liga as BR-060 e 153. Foi um avanço gigantesco. Antigamente, do Garavelo para o centro da Aparecida, a gente gastava 2 horas, agora gasta 12 minutos. O governador Ronaldo Caiado e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fizeram a inauguração nesta segunda-feira. E o Anel Viário de Goiânia de Aparecida já foi liberado ao usuário, que vai ter mais segurança. Melhorou a situação do pavimento, da sinalização, tapes de aceleração, desaceleração, barreiras de concreto para proteção de motoristas. No final das contas, nós estamos falando de segurança. São quase 17 quilômetros de pista dupla e o asfalto deve suportar por 5 anos ou até mais o volume do tráfego existente, sem a necessidade de obras de alto custo. Além do trânsito na região, que apresenta um fluxo enorme de veículos, como a gente pode perceber, o Anel Viário é fundamental para a logística de todo o país, pois permite o escoamento de cargas vindos da BR-060 e 153. Em novembro, a gente quer estar aqui de novo com o governador Caiado, com a bancada federal, para assinar o contrato de algo que vai ser emblemático, transformador para o Estado, que é o contrato de construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia, que vai ligar Água Boa, lá no estado do Mato Grosso, a Mara Rosa, aqui em Goiás. Vocês já imaginaram o que é esta realidade para uma região que não tinha fluxo nenhum, não tinha infraestrutura alguma, e que hoje se pode dizer nós poderemos chegar ao Porto de Ilhéus, ao Porto de Itaqui, ao Porto de Santos, uma alternativa que dá a todos nós essa capacidade. E agora a gente fala sobre o tempo claro e sobre o calorão. As altas temperaturas têm deixado todo mundo alerta. E para essa semana a previsão é de dias consecutivos de muito calor. E a umidade do ar pode chegar a 10%. Vamos ver na reportagem. Haja criatividade para vencer tanto calor. Vale tomar açaí, água de coco, refrigerante. E claro, não pode esquecer da água. Bastante, né? Tá muito quente hoje aqui em Goiânia, né? Tem que tomar bastante água mesmo. O friozinho que fez esse dia agora aí, se eu fosse para dar uma amenizadinha, né? Foi bom. Mas agora o trem veio, foi no 12, que até o final do mês vai continuar, pelo amor de Deus. Vai matar meu goianiense aí. Uma água mesmo para refrescar, esse calor tá insuportável, tá difícil, muito quente. É um balde de água de noite para ver se refresca. Em casa? Uhum. Tá colocando balde de água em casa? É, para refrescar. E minha casa é de laje, né? E nem assim não é frio, é quente. A chuva veio, mas com muita timidez. As temperaturas voltaram a subir na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa semana Goiânia pode chegar a 40 graus. Essa semana nós estamos com um alerta de uma onda de calor. O que é a onda de calor? São dias consecutivos de temperaturas bastante elevadas, especialmente no período da tarde. Podemos aí estar chegando a casa dos 38, 39 graus aqui em Goiânia, por exemplo. E umidade relativa do ar baixa. Nós chegamos ontem aqui em Goiânia a 15%, mas essa semana nós podemos chegar aí a 10% de umidade relativa do ar. Se os adultos estão sofrendo, imagine as crianças. Elas são mais prejudicadas por causa da baixa umidade do ar. O jeito é procurar um lugar arejado. Tá muito quente, tem que aproveitar o lago, as árvores daqui, né? Para refrescar, porque senão não aguenta não. O prédio está muito quente? Tá quente, demais a conta, muito quente. Aí todo dia a gente desce essa rotina, trazer para refrescar.
Os papais e as mamães devem ficar atentos aos sintomas de secura de pele, nos olhos e sangramento do nariz. Essa pediatra do Hospital Materno Infantil dá dicas pra gente. A hidratação começa pela boca, então temperatura muito quente a família precisa redobrar a hidratação com líquidos e especialmente com água. Além disso, os pais devem lembrar que é importante redobrar os cuidados com a pele, então utilizar hidratantes de pele logo após o banho, com banhos mais curtos e menos quentes, e também pode ser necessário nessa época do ano hidratação das narinas com soro fisiológico e também dos olhos com soro fisiológico. O ideal agora é se cuidar mesmo, porque chuva aqui em Goiânia só na segunda quinzena de outubro. Por enquanto, chuvas vamos ter que aguardar para os próximos 10 dias. 5 e 10 dias não há prognóstico de chuva ainda. Os nossos prognósticos demonstram chuvas lá para a segunda quinzena de outubro. É importante a gente tomar cuidado mesmo, porque é recomendado a umidade relativa do ar de 60%. Se a gente vai enfrentar uma umidade relativa do ar de 10%, todos esses cuidados citados na matéria aí são extremamente importantes. E olha, no início da tarde de hoje, uma barra de ferro caiu sobre uma passageira que esperava um ônibus no terminal Padre Pelágio, aqui em Goiânia. As imagens são impressionantes e eu vou voltar a falar agora com a Denise Parreira, que tem todos os detalhes para a gente. Denise? Pois é, Danusa, impressionantes mesmo. Como você disse, esse acidente aconteceu lá no terminal Padre Pelágio, foi no início da tarde e acabou ferindo alguns passageiros que estavam ali na plataforma aguardando o ônibus, né? Uma das câmeras de segurança do terminal registrou esse momento exato em que uma barra de ferro caiu sobre a cabeça de uma mulher e acabou machucando também outras pessoas. A gente está vendo aí, né, o vídeo. Segundo testemunhas, um caminhão entrou no terminal e, ao fazer uma manobra, bateu em um alicerce, o que fez com que a barra de ferro desabasse. Por meio de nota, a Redmob, responsável pelos terminais de ônibus, lamentou o acidente. Explicou que esse caminhão estava dentro do terminal porque estava fazendo a entrega de álcool em gel e acabou esbarrando acidentalmente na estrutura que se soltou, atingindo alguns clientes. A nota da Redmob diz ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu as pessoas que foram atingidas. Uma delas teve ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital e está sendo acompanhada por profissionais da Redmob. A nota não informou o estado de saúde da mulher. Aí pelo vídeo, né, a gente vê até esse vídeo aí que mostra a mulher deitada no chão e a gente vê que a barra de ferro era muito grande, deve ser muito pesada. E aí, assim, imagina o susto que essas pessoas passaram aí no terminal, né? A gente fica torcendo pela recuperação completa dessa mulher aí que foi atingida na cabeça por essa barra de ferro. Danusa. Com certeza, Denise, porque as imagens realmente são impressionantes. Obrigada pela participação. E olha só que notícia boa, um grupo de alunos goianos foi premiado em um torneio nacional de robótica. Um gel capaz de combater vírus e bactérias à base do limoneno, substância encontrada na casca da laranja. Essa foi a solução inovadora que estes alunos goianos descobriram para combater o coronavírus. A gente já havia estudado o limoneno antes e a gente sabia que ele tinha a ação bactericida, ele conseguia matar bactérias. Então a gente pensou, por que não pesquisar mais a fundo e ver se ele tem alguma ação contra vírus? Nisso a gente encontrou que ele já foi testado em vírus como da dengue, da febre amarela, da gripe aviária e vários outros vírus. Foi aí que a gente teve a ideia de testar contra o vírus do Covid-19. O Limogel foi criado durante um torneio nacional de robótica, que foi feito à distância por causa da pandemia. Cerca de 2.000 alunos de escolas públicas e particulares participaram do torneio. Mais de 400 equipes em todo o Brasil. E o segundo lugar ficou para os goianos, do Colégio SESI Planalto. Para a gente é ótimo, né, trazer esse prêmio para Goiás, principalmente porque a gente sai um pouco dessa questão do eixo Rio-São Paulo, que é tão visível, né, a nível nacional. E para a gente esse prêmio é uma celebração de uma conquista de muito tempo, né? Os meninos vêm trabalhando com essa pesquisa há mais de um ano, né, para outros fins, né, para o fim do jamelão, da pista escorregadia, e aproveitaram esse fim para ajudar no Covid, né, no auxílio ao combate ao Covid-19.
A próxima etapa agora é patentear o produto e começar a comercializar. A gente está estudando em questão de fazer a patente do projeto para ele ser registrado como nosso. A polícia ainda não capturou os 2 homens que se envolveram em um homicídio neste fim de semana. O crime aconteceu em uma festa de aniversário em Campo Limpo de Goiás. O jovem Paulo Henrique de Jesus, que comemorava seu aniversário de 22 anos, foi atingido nas costas por 3 tiros depois de uma discussão com os suspeitos. O autor dos disparos era seu cunhado, que no momento estava alcoolizado. Segundo familiares, o crime também contou com a participação do irmão do autor. Os 2 seguem foragidos. 6h33. Você sabe, a bandidagem não tira folga. É por isso que você vai ver algumas imagens que foram registradas nesse domingo pelas câmeras de segurança de uma igreja aqui em Goiânia, Danusa. Exatamente. A Denise Parreira vai contar onde é que foi esse registro e por que as imagens impressionam também, né, Denise? Isso, Danusa, são imagens de câmeras de segurança de uma igreja evangélica que fica no Jardim Planalto, aqui em Goiânia, né? E as câmeras mostram um rapaz, esse rapaz aí de camisa rosa, andando nos arredores dessa igreja. E aí, em outro momento, isso foi ontem à tarde, a câmera também registrou ele andando pela calçada, aí ele vai até lá na ponta da calçada e pega alguma sacola, algumas coisas e de repente começa a botar fogo nesse material. Olha lá, dá pra gente ver a fumaça, né? Não tem como a gente saber no que ele estava colocando fogo, né? A gente vê que ele pega alguma coisa e parece que consegue incendiar, a gente vê um fósforo ou um isqueiro, né? E aí, pouco tempo depois, a gente já consegue ver a fumaça, a câmera pega ele voltando também, né? E se não bastasse atear fogo nessa época do ano, né, que é muito perigoso, a gente fala que todos os dias mostra queimadas, né? Animais mortos, porque o fogo se alastra muito rápido, porque a vegetação está muito seca. E a gente vê aí que nesse local a calçada ela não é concretada, né? Tem uma grama que a gente dá para perceber que a grama está muito seca. Então, assim, é um perigo, né? Ele poderia ter começado aí um incêndio de grandes proporções. E aí, se não bastasse isso tudo, a gente vê, tem um outro vídeo também que mostra ele que pegando um objeto, parece uma ripa, um pedaço de madeira, e ele começa a tentar acertar essa câmera de segurança. E aí ele vai batendo, olha só, a câmera até muda de cor, né? Olha só, vai batendo, até que ele consegue tirar e derrubar essa câmera, tirar essa câmera do lugar. O pessoal da igreja que divulgou esses vídeos ficou assustado com essa situação. Eles não sabem se esse rapaz queria entrar na igreja, furtar alguma coisa, ou se ele tentou derrubar a câmera para voltar em um outro momento, né, e não ser filmado. Então eles estão divulgando para saber se alguém reconhece esse rapaz, até porque ele já cometeu um crime, né? Depredou patrimônio alheio, patrimônio privado, né, de outras pessoas. Isso por si só já é um crime. Danusa Guilherme. Certo, viu, Denise? Obrigada pelas informações. E essas imagens são de uma igreja lá no Jardim Atlântico. Então, o pessoal da igreja está realmente assustado porque não sabe o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Obrigada, viu, Denise? É importante dizer que tem pessoas que com o uso da máscara ficam corajosos, né? Ele acerta as câmeras achando que não vai ser reconhecido, mas pelas imagens é possível perceber a silhueta do rapaz. Se você conhece alguém parecido, denuncie. Tá certo. No próximo bloco, você vai ver. Homem cai em poço e morre afogado em Cristalina. Você vai ficar agora com as imagens do trânsito na capital goiana. Nós estamos vendo a Avenida 85 e o trânsito segue agitado nesta noite de segunda, 6h36. Nós voltamos já já.